O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então celebramos hoje a solenidade de Todos os Santos. Como a gente sabe, o dia de Todos os Santos é dia 1º de novembro. Mas é um dia de preceito, é um dia para participar da missa. Só que no Brasil não é mais feriado. Então, para que todo mundo participe dessa solenidade, a CNBB pediu ao Vaticano que essa festa fosse puxada para o domingo que vem na sequência. Mas o dia certo é o dia 1º. No dia 2, no dia 1º a gente celebra quem está no céu, todos os santos. No dia 2 a gente celebra e pede pelas almas do purgatório. O demônio que faz deboche de tudo, não é? Inventou o Halloween como se fosse um dia que se comemora quem está no inferno. E é por isso que você, cristão, não deve participar desse tipo de festa. Nunca é inocente. Nunca se sai ileso de certas brincadeiras ou práticas de cunho esotérico ou espiritual. Nunca se sai ileso. Todo dia o padre fala disso. Mas há uma carga, às vezes, no psíquico da pessoa, de ansiedade, de depressão, de medo, de fobias, e às vezes até de cunho físico, que as pessoas adquirem com certas práticas esotéricas. E é por isso que a igreja, cada vez mais, ela tenta purificar essa mentalidade, fazendo o que a gente fez hoje, não é? Trazendo as crianças vestidas de santo. O padre vai falar daqui a pouco disso. Na vida, gente, só uma coisa é que importa. Só uma coisa é importante. Se você vai ser santo ou não. Se você vai para o céu ou não. Porque para ir para o céu, precisa ser santo. Só isso que importa na vida. Não importa você ter diploma, você ter riqueza, você ter casa própria, carro, fama. Não vai valer de nada diante de Jesus tudo isso.
Só uma coisa é de fato importante. Isso não quer dizer que a gente deve desprezar as outras coisas, mas aquilo que na filosofia a gente chama, as outras coisas são todas acidentais, são todas secundárias, porque não adianta nada, como o padre falou, você ter todas essas coisas e depois no final da vida ter a desgraça de ir para o inferno e não ir para o céu. Se você já achou da hora essa criançada entrando vestido de santo, não foi? Esse cardume de santaiada, não era? Se você já achou da hora esse santaiada entrando, imagine o que vai ser lá em cima. Imagine quem foram os santos. Quando a gente chegar no céu com a graça de Deus e com a sua perseverança, quando a gente olhar para o São Francisco de Assis, você vai ver tudo aquilo que Deus fez nele e tudo aquilo que ele realizou, tudo aquilo que ele falou sim. E aí você vai olhar para o São Francisco e vai falar: meu, esse cara é da hora demais. A beleza dos santos. Mas hoje a gente não comemora somente esses santos que a gente conhece. São Francisco, Santa Teresinha, São José. Não somente os santos que a gente conhece, mas uma multidão que já está no céu que a gente não conhece. Dentre essa multidão anônima, todos nós já temos amigos e parentes santos já. Amigos e parentes que já estão no céu. Pensa o que vai ser quando você chegar lá e reencontrar essas pessoas que hoje você tem saudade. Reencontrar essas pessoas revestida da glória de Deus, da beleza de Deus. A segunda leitura disse que nós seremos como Jesus. A segunda leitura indica que seremos tal como Ele é. Há uma outra passagem da carta de São Pedro que fala que nós seremos tão belos no céu que os anjos vão ficar admirados. Pensa que vai ser então essa procissão que a gente viu no céu. Você viu também na primeira leitura falando daquela multidão. Quem é essa multidão? Aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E você vendo todos esses santos conhecidos, mas também aqueles santos anônimos, aquela pessoinha da paróquia que às vezes ninguém sabe, mas que já é santa aqui já. Aquele seu avô, seu pai, seu irmão, sua esposa, seus filhos. Agora fala para mim, você acha que dá para ficar de fora? Por isso que a coisa mais importante que existe na face da terra é querer ir para o céu, é buscar a santidade, é viver a santidade. É só isso que importa. E o padre falava, já abrindo parênteses aqui, falava um dia da Aparecida, diante dessa coisa de eleição que a gente está vivendo, e independente de quem ganhou ou quem perdeu, mas veja, o que muda esse país é a santidade do seu povo. Só isso é capaz de fato de mudar esse país. Você viu aí segunda-feira as pessoas entrando lá, invadindo e saqueando o supermercado, outros na estrada fazendo protesto que é legítimo, mas também fazendo bagunça. Não é assim que a gente vai mudar esse país. Esse país a gente muda com santidade de vida. O Brasil precisa de gente santa. O Brasil precisa de gente que viva o Evangelho. Não adianta se eu viver a Constituinte, mas não viver o Evangelho. Meus irmãos, na Suécia não tem desigualdade social. Não tem gente passando fome na rua na Suécia. Mas não tem Deus. É o país que mais tem índice de suicídio. O que precisa no mundo e no nosso país é gente santa. É viver essa santidade de vida na onde Deus te colocou. Você viu entrando no santaiada aí, era um com um cavalo, né? Tem um cavalo aí, eu vi.
era outro com espada, era outro com rosa, era outro com... Por que essa variedade? Porque tem santo para tudo. Se tem santo para tudo, significa que você também pode ser santo aonde Deus te colocou. Tem santo advogado, tem santo soldado, tem santa dona de casa, tem santa que foi madre, tem santo que foi padre, tem santo dos feios. Aí, ó, tá vendo? São Charbel não, São Drogo. Lá na casa paroquial a gente tem um quadro assim, ó, grandão de São Drogo lá, para proteger nós, eu, o Léo e o Padre Belão. Tem santo padroeiro de gente bonita. Ah, esse é o meu, padre. Será? Será? Santa Beatriz de Portugal, veja. Tem santo para gente inteligente, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Tem santo para quem era burro. São José Cupertino, São Cura d'Ars. É sinal de que você pode ser santo, viver a santidade, sendo padre, sendo criança, sendo adulto, sendo idoso, sendo viúvo, sendo pedreiro, sendo engenheiro, sendo político, tem um santo político, tem um mártir, um presidente de um país, da Colômbia, que é santo, pensa. Tem santo para todo tipo. E eu preciso olhar para isso e falar, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero estar no céu. Eu quero estar junto de Jesus. Eu quero estar junto das pessoas que eu amo. Veja, pensa só, de novo o padre vai falar. Qual é a maior homenagem que você pode fazer para quem já faleceu? Essa pessoa já cumpriu a sua missão. E com a graça de Deus, se ela está no céu, ela está vendo toda essa beleza. E se perguntasse para essa pessoa, viu, você quer ficar aí, vendo Deus, a santaiada, os anjos, ou quer vir aqui, voltar aqui? Pensa só que ele ia responder. Volta aqui, aqui tem pandemia, tem máscara, tem briga de político, tem o Corinthians, tem, né? Um monte de coisa arada aí que só faz sofrer a gente. É lógico que ela ia querer ficar lá, vendo Deus. Mas o que ela espera agora? Que você chegue lá. E isso que é intercessão. Eles estão rezando para que a gente chegue lá. E quando você chegar lá, santo, com a missão cumprida, você vai falar, valeu a pena. E você vai dar um abraço nessa pessoa, um cheiro nessa pessoa. E você vai ver que nunca mais nada vai separar você dessa pessoa. E o seu melhor e o melhor dela estarão ali. E você vai conhecer, por exemplo, o seu, talvez quem não conhece, não é? Os pais, tem gente que conhece os pais. Vai conhecer os avós, os bisavós, os tataravós. Você, mãe, vai conhecer aquela criança que você perdeu na barriga. Vai chegar aquele cara bonitão assim, ó, bonitona, e vai falar assim, oi mãe, pensa, e você quer estar de fora, mas tudo isso ainda não é nada, perto do que vai ser ver Deus. Só uma coisa importa na vida, é ser santo, é buscar a santidade. Mas é interessante que Deus já nos fez santos, você já é santo. Você já está vestido de santo aí, pensa no seu nome. Pois é, Santo Enéas, eu estou de Santo Enéas. Deus já nos fez santos. A palavra santo significa separado. Deus é o santo, com maiúsculo. O separado, nada se mistura com ele, nada. Ele é separado. Não, São Tomás de Aquino fala que de Deus a gente pode falar muito mais aquilo que ele não é, do que aquilo que ele é. É o separado, não cabe na nossa mente. Mas pelo batismo, Deus te separou para ele também. Você já foi separado para ele. Cristo o comprou pelo seu sangue. Você custou caro, gente. Pensa assim, lembra daquela parábola do homem que acha um tesouro e larga tudo e vai atrás do tesouro?
esse homem, a primeira interpretação dessa parábola, desse homem, é o próprio Jesus. E o tesouro somos nós. Jesus largou tudo. Ele desceu, ele se fez obediente, e obediente à morte, morte de cruz. Ele largou tudo para vir te buscar. Porque você é o tesouro do coração dele. Então você custa caro. Você não é bijuteria. Você é um tesouro para Deus. Você custou caro. Você custou o sangue do Filho de Deus. O demônio que quer fazer com que a gente não entenda isso. E a gente comece a duvidar do amor de Deus. Mas no fundo, o que é ser santo? O que é viver essa santidade? É acreditar que Deus me ama. Quem viver isso vai de fato ser santo. Vai viver essa santidade. Como o padre disse, você se lembra quando o soldado vem e rasga o peito de Jesus. E ali saiu sangue e água. Batismo e Eucaristia. Quando você foi batizado, você entrou no coração de Jesus. É por isso que tem aquela fresta, para que você entre ali. É por isso que a pia batismal, ela parece uma abertura, uma rachadura. Em algumas igrejas, na igreja, por exemplo, do Léo, a igreja que ele cresceu, a pia batismal é no chão. A pessoa desce numa escadinha, é batizada ali e sobe do outro lado. Para mostrar justamente isso, o coração aberto de Jesus. A pessoa entra no coração de Jesus. Pensa assim, no seu batismo, então, aquilo que a gente aprende na catequese, pelo batismo, então, você se torna membro da igreja. Por que membro da igreja? Porque Jesus é a igreja. O corpo místico de Cristo é a igreja. Se você entrou nele, você entrou na igreja. É por isso que o pecado original é apagado. Por quê? Porque você está dentro dele, você está no sangue dele. E é por isso que você se torna filho de Deus. Padre, mas todo mundo não é filho de Deus? Sim, enquanto criatura. Mas pelo batismo você se torna filho adotivo. No batismo, Deus dá o seu sobrenome para você. Você tem o sobrenome de Deus. Qual é o sobrenome de Deus? Santo. No batismo você se torna filho dele, filho adotivo. Olha o que falou a segunda leitura. Vede que grande presente. Às vezes a gente acha que ser santo é fazer coisa. Vamos fazer um monte de coisa boa e daí a gente fica santo. Isso é depois. Isso é o segundo momento. O primeiro momento é você entender que você é filho dele. É você entender que você é amado por ele. Se você entende que você é amado por ele, aí você começa a fazer coisas boas. Foi assim com São Francisco, com Santa Teresinha, é um presente. Deus te dá um presente. Qual é o presente? Olha só. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Agora, de sermos chamados filhos de Deus. É um presente que Ele nos dá pelo seu Filho. A gente se torna filho dentro do Filho. Se você se torna então filho adotivo de Deus, quando um pai ou uma mãe tem dois filhos, um filho é natural, outro filho é adotado. Na hora de dividir a herança, ele pode deixar mais para um do que para outro? Não, os dois são seu filho, é ou não é? A herança é igual para o filho natural e para o filho adotado. Qual é a herança do filho natural, que é Jesus? O céu, a glória, estar com o Pai, estar com o Espírito Santo. Qual é a herança dos filhos adotivos? A glória, estar com Jesus, estar com o Espírito Santo, estar com Deus. Então, gente, o nosso lugar é no céu. Ele já comprou isso para nós. Ele já deu isso para nós. Na medida que você entra no coração dele. Pensa, uma criança acabou de ser batizada. E é por isso que a igreja fala, batiza quando criança. Porque o maior presente que você pode dar para alguém é o céu. É você fazer ela entrar no coração de Jesus. Então que se faça quanto mais logo.
Ah, padre, mas daí não tem fé, a criança não é a gente que faz as coisas, é graça, é presente, é Ele que dá. Ele quis dar, não é porque você lê a Bíblia, decorou a Bíblia, faz coisa boa, ajuda os pobres, que daí você merece pedir o batismo. Não, o batismo é um presente. E aí Ele quer dar para todos. E não há maior presente que você pode dar para o seu filho, para sua filha, para o seu afilhado, para sua afilhada, do que o céu de que batizar essa criança. Agora pensa assim, aquela criança acabou de ser batizada, acabou de jogar a aguinha na cabeça dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ela morre. Essa criança vai para onde? Vai para o céu. Mas ela rezou o terço? Ela fazia jejum? Ela ajudava os pobres? Não, é de graça, porque é Ele que deu, Ele que dá. Na medida que a gente vai crescendo, há uma responsabilidade da gente viver isso. E aí vem a parte nossa. Se uma parte é dada de graça por Deus, a segunda parte depende de cada um. O que é essa segunda parte? Ficar aqui, permanecer com Ele. Porque há certos pecados, aquilo que a gente chama de pecado mortal, pecado grave, que faz com que a gente saia daqui. Saia do coração de Jesus. E se morre assim, se você morre aqui, ó, Jesus está ali, você morreu fora, isso é um inferno, porque você não é capaz de gerar amor, você não é capaz de gerar amor. Existe um livro que se chama O Diário de um Pároco de uma Aldeia. É o relato de um padre simples, numa paróquia simples, não é? O padre vai fazer também, Diário do Pároco da Cidade Nova. E ele conta nesse livro várias coisas que ele vai visitando as pessoas, tal e coisa. E aí ele vai visitar uma mulher que tinha perdido o seu filho. E o seu filho tinha 8 meses. E ela se revolta contra Deus. Ela começa a xingar Deus. Ela começa a questionar Deus, a reclamar. Ela não quer mais saber de Deus. E uma hora lá do livro, ela fala assim para o padre: não importa onde eu esteja, nem que eu não ame a Deus nunca mais, mas meu filho eu nunca vou deixar de amar. O padre fala para ela: você está iludida, porque com esse coração que você está, você não está aqui, você está aqui, você está fora. E o amor não pode ser gerado fora de Deus. Ninguém consegue gerar amor. O amor é um atributo de Deus. Se a gente não tiver em Deus, não tem amor. Lembra a carta de São João, capítulo 4. Deus é amor. Uma pessoa no inferno, ela não consegue amar. E o padre fala: se você for para o inferno com esse coração, olha que coisa, você vai odiar o seu filho para sempre. Porque você não é capaz de gerar amor. E você vai ver que no meio daquela dor, daquele tormento, esse fato que te levou para o inferno vai fazer com que você odeie seu filho para sempre. Aquilo que o padre acabou de falar, o que vai ser o contrário disso? Quando nós estivermos no céu, junto com Ele, vendo as pessoas que a gente ama. Agora pensa o contrário. Um relacionamento que está levando os dois ao pecado. Se morre assim fora, gente, não acho que você vai amar essa pessoa lá no inferno. Você vai se odiar e odiar essa pessoa. Só uma coisa é necessária: ir para o céu. E por isso que amar de verdade alguém é querer o céu para essa pessoa. É dar o céu para essa pessoa. E não simplesmente sentimento, mas a decisão de viver essa santidade de vida, de viver nele. Quando o padre vai ser ordenado, um padre escolhe um cálice para ele, o cálice da sua ordenação. E ele vai lá e
escreve embaixo do cálice o nome dele, o nome do bispo, a data, o lema de ordenação. Aquele é o cálice dele. Cada padre tem um. Quando o padre, esse cálice, por exemplo, é o cálice da comunidade, mas lá na Santa Isabel está lá o meu cálice. Tem o cálice do padre Belão, vai ter o cálice do padre Léo, não é? Que vai ser aquele um assim, ó, aqueles copinhos assim que vai. Cada um tem o cálice. Quando você compra o cálice, você não pode chegar chegando já com ele, pegar, já vou celebrar a missa. Não, você tem que levar para o bispo. O bispo daí faz uma oração de consagração no cálice. Uma oração de santificação do cálice. Aquele cálice, ele está santificado, ele está separado para a missa. Qual é a função daquele cálice? É só missa. Eu não posso tomar cerveja nele, não posso tomar café com ele. É só para a missa. Ele foi separado para isso. Se eu tomar café no cálice, por exemplo, eu estou profanando a santidade daquele cálice. Deus já nos separou, Deus já nos consagrou. Se você pudesse ler, ver a sua alma, você ia ver que está escrito assim, ó: pertence a Deus, comprado pelo sangue de Cristo. Você já foi separado. Você já foi comprado por Ele. Quando eu peco, é café dentro do cálice. Quando eu peco, eu estou me profanando. Ele já me fez santo. Ele já deu sobrenome para mim. Quando eu peco, eu estou negando aquilo que Deus já fez em mim. Eu estou negando o céu, negando o sacrifício de Cristo. Se eu entendo o que Ele fez por mim, eu vou ser santo. Eu vou buscar não usurpar aquilo que Deus já fez na minha vida. E é por isso que, como o padre falou, a santidade é uma resposta. Um dia, São Francisco de Assis percebeu que Deus o amava. E aí ele pensou: eu não posso viver do jeito que eu estou. É café dentro do cálice, é cerveja dentro do cálice. Eu não posso viver dessa maneira. Olha o amor que Jesus tem por mim, eu não posso. Olha o amor que Deus Pai tem por mim, que o Espírito Santo tem por mim, eu não posso responder com isso, do jeito que eu estou vivendo, na bagunça, na baderna. Um dia São Francisco foi assim, Santa Teresinha foi assim, todos os santos foram assim. Eles perceberam o quanto que Deus os amava. Pensa assim, gente, se você hoje entrasse nessa capela aqui, ó, do Santíssimo, e ficasse nessa capela de hoje até o último dia da sua vida, até o dia que você morrer, sei lá, 50, 60, 100 anos, você ficasse só na capela, rezando e adorando, e a sua oração fosse tão forte, que você suava sangue, de amor por Jesus, e sua oração fosse tão forte, que você, como São Felipe Neri, por exemplo, tivesse o coração que pegou fogo de amor por Jesus. Se você fizesse tudo isso, não é nada perto do que Ele te ama. Você nunca vai conseguir responder ao amor que Jesus tem por você. E é isso que é a fé, é acreditar nisso. Se eu acredito nisso, aí eu mudo de vida. Mas o demônio, ele vem na sua cabeça e começa assim: Deus esqueceu de você. Deus não te ama, Deus não te deu um carro, Deus não te deu um emprego, Deus não te deu uma namorada, Deus não te deu isso, e trabalha na sua cabeça de tal forma que você começa a desconfiar do amor de Deus. E deixa eu dizer para você, se você aceita uma provocação dessa, uma tentação dessa, de que Deus te esqueceu, gente, essa frase é satânica. Essa frase é satânica. Como que Deus se esqueceu de você? Olha para cá. Olha isso aqui. Meus irmãos, quando teve o filme da Paixão de Cristo, lembra? A gente ia no cinema e via a turma saía tudo arrebentado de chorar.
não é? De ver o sofrimento de Jesus. Mas, meus irmãos, aquilo de lá era um filme. Quem estava fazendo ali era um ator. Era um filme. No dia do nosso juízo, o que a gente vai ver? A gente vai ver a nossa vida e a gente vai ver o sofrimento dele. Como que foi? Não é ator, não é filme. A gente vai ver o sofrimento dele. A gente vai ver o que estava passando no coração de Jesus em cada flagelada que ele levava. A gente vai ver o que estava passando no coração de Jesus quando colocaram a coroa de espinhos. A gente vai ver o que ele estava passando lá no Horto das Oliveiras, quando ele carregava a cruz, quando cada martelada ali para ser pregado. A gente vai ver o que estava passando no coração de Jesus. E sabe o que você vai descobrir? Que ele estava pensando em você. Ele não estava pensando assim, a galera. Ele é Deus. Ele vê você de forma individual, como pessoa. Ali, cada martelada, o coração dele, eu vou ver assim, ele vai estar pensando assim: eu estou fazendo isso pelo Enéas. Eu estou fazendo isso pelas vezes que ele não aguentou, que ele queria desistir, que ele chorou, que ele escorregou, que ele pecou. Eu estou fazendo isso por ele porque eu amo ele. Não tem a musiquinha? Você não vale nada, mas eu gosto de você. É isso que a gente vai ver. Quando a gente vê isso, vê o quanto que cada suspiro de Jesus na cruz era por mim, você vai olhar para a sua vida. E aí você vai se julgar. Quem vai nos julgar é cada um, é você mesmo. Você vai olhar por esse amor de Jesus e vai olhar para a sua vida. E aí você toma a decisão. Se a pessoa viu que ela não correspondeu a esse amor, a pessoa vai se afastar. Padre, é impossível isso. Não é. Pensa assim, 3 horas da manhã, de vez em quando dá um vazio existencial no Padinéia, aquela fome às 3 da manhã, não é? Aí você vai lá ver assim, será que ainda tem aquele pudim? Não, não tem mais porque o Léo está na casa, não tem mais, já foi. Mas você pensa assim, eu vou lá na cozinha. Quando você vai lá, está tudo escuro, você acende a luz. E aí vamos supor que tem uma barata ali. Se for mulher, já sai correndo, né? Mas a princípio você vai acender a luz e a barata vai vazar. A luz faz com que ela se afaste. Uma pessoa que viveu em pecado, a hora que ela olhar o amor de Cristo, ela olhar a luz e olhar a vida dela, ela vai se jogar no inferno. Ela vai se afastar, ela não vai aguentar olhar para a luz. É a pessoa que se condena. Não é Deus que vai falar assim, suma daqui seu diabinho, porque Deus não vai deixar de te amar nunca. Só que se a pessoa estiver fora, lembra que o padre falou? A pessoa é incapaz de amar. Ela não consegue gerar amor. Então ela pula no inferno e vai odiar a Deus, a pessoa, as pessoas e a si mesmo para sempre. Mas se uma pessoa de fato viveu a vida de santidade, ela vai querer mais ainda. Ela vai querer se aproximar ainda mais da beleza de Deus. E isso que vai ser o céu para nós. Meus irmãos, uma coisa só é necessária: viver a santidade. Buscar não sair daqui. Eu não posso sair daqui. Aconteça o que aconteça, eu não posso sair dele. O padre vai dar rapidinho a receita para que você não saia dele, para que você viva santo, para que você transforme esse país, essa paróquia, em lugar de gente santa. Ontem o padre foi lá no retiro dos jovens, tem 70 jovens lá fazendo, e o padre falava, se 5 jovens, 5 decidirem viver a santidade de vida,
essa paróquia muda. Porque um santo, ele impacta o seu entorno. Pode ver na vida dos santos. Onde tem um santo, a turma em volta muda. As coisas mudam em volta. O que eu tenho que fazer para ficar aqui? Para não sair daqui? Primeira coisa, vida sacramental. Eu tenho que ter vida de sacramento. Confissão, comunhão. Quem não recebeu o batismo, vai atrás. Quem não casou na igreja, está esperando o que para casar? Não é só papel, tem a ver com a cruz de Cristo. Cada sacramento está na cruz de Cristo. O padre não vai explicar aqui, senão vai demorar muito. Mas, quando uma pessoa casa, recebe o matrimônio, celebra o matrimônio, são os dois pés de Jesus, que agora pregados, se tornam uma só carne. Você que é casado, você está pregado com essa pessoa. E é por isso que o matrimônio é indissolúvel. E é por isso que o adultério é tão grave. Porque você está querendo pegar alguém que é de fora, que está fora. Você foi pregado com essa pessoa. É lógico, os casos difíceis, vem falar com os padres. Mas você não tem crisma. Às vezes tem gente que não tem crisma. Está esperando o quê? Você chegar no céu sem a marca do Espírito Santo, pensa. Muita coisa que o demônio te enrola é porque você talvez não tenha crisma. Fez um pecado grave, lembra? Você está fora dele. Se você morre assim, vai para lá, vai para baixo. Então o que eu tenho que fazer? Confessar o mais logo possível. Vim confessar. Terça-feira, com a graça de Deus, né? Ficamos lá os padres, das 9 da manhã até as 9 da noite. Confessando. Passou mais de 400 pessoas. Mas faltou você lá ainda. Ah, depois eu confesso. A hora que der eu confesso. Não, gente. Não vacila. É a sua salvação. Você vai pegar a estrada. Você vai trabalhar. Você vai... Pensa, o que pode acontecer com a gente? Não saia daqui. Não fica rifando a Eucaristia, a missa. Qualquer coisinha não vai na missa. Ah, porque hoje está frio. Ah, porque está chovendo. Ah, porque está calor. Ah, porque hoje tem jogo. Qualquer coisinha serve para faltar da missa. Se você não sabe, o padre vai lembrar. Porque você já devia saber. Faltar da missa nos domingos é pecado grave. Terceiro mandamento, guardar domingos e dia de festa de guarda. Você não foi na missa dia 2 de fevereiro? Pronto, já tem que confessar. Você tem que lutar para ficar aqui, gente. É luta. Se você largar o carro na banguela, é para baixo que vai. Tem que ter luta. Você tem que lutar contra a preguiça, lutar contra as circunstâncias. Pode ver, quando você vai vir na missa, você casal, é a essa hora que sai briga do casal. As circunstâncias que vão tentando você para você não vir. Mas mesmo que esteja os dois com o bico desse tamanho, gente. Vem. Porque com certeza vai ter uma palavra para você na própria missa. Não é? Depois da missa, você marido, o padre vai dar a tática para você. Você chega para ela no ouvido dela e fala assim: tá com fome? Já você vai ver, a amizade já vai voltar, já vai beijinho, já vai... Vida sacramental, viver os sacramentos. Está doente, está enfermo, unção dos enfermos, não é atrás de bezedeira, de esoterismo, disso. Vai receber a unção dos enfermos, vai fazer uma cirurgia, está fazendo aniversário, vai atrás do padre, depois das missas, está fazendo aniversário, casamento, vai atrás dos padres, recebe a bênção, dê a bênção para os seus filhos. Vida de santidade. Segunda coisa da receita para você não sair daqui: vida de oração. Sem rezar você não se salva. Por quê? Porque Deus fica tirando a falta? Não, porque sem a oração a gente fica fraco. É a oração que nos fortalece. É só você ver, tem uma frase para nós padres que é assim, o padre Pio que falava: veja como o padre celebra a missa e você vai saber como ele é. Veja como um padre celebra a missa e você vai saber como ele é. Mas a gente pode falar assim:
veja como um leigo reza e você vai saber como ele é. Não estou rezando nada, padre. Ixi, Maria. É loucura, gente. Olha o mundo como é que está. E se naquele dia que você não rezou, vão oferecer droga para o seu filho? É loucura você viver num mundo desse sem vida de oração. É loucura você achar que você é forte. Sabe, nessas confissões a gente percebe às vezes, padre, eu não sei o que foi, eu estava ali, de repente eu vi aquela coisa sobrando. Às vezes é uma mudinha de flor, de não sei o que. Eu vi ali, padre, eu fui lá, estiquei o braço e catei. Eu não preciso daquilo, padre, mas eu fui lá e peguei. Sabe o que está faltando aí? Vida de oração. Padre, eu não sei o que foi, parece que não era eu ali naquela hora. Era sim, era você sem rezar. Você tem que desconfiar de você mesmo, por isso você tem que ter vida de oração. A vida de oração mostra que a gente a primeira coisa que mostra para Deus é que a gente é fraco sem Ele. Terceira coisa que você tem que viver, as virtudes. Buscar viver virtudes. Você está vendo que está com impaciência, você tem que lutar contra essa impaciência. Não é assim, nasci assim, vou morrer assim. Se você pensa assim, nasceu assim, vai morrer assim, vai para o inferno assim. Tem que ter luta, você tem que lutar para não cair na impaciência. Você tem que lutar para não cair aí nos pecados da sexualidade. Você é homem, zoiudo, né? Homem é zoiudo já por natureza, já fica... Vou falar, hein? Gente, olha só, a batina protege o próprio padre. Porque o padre é homem. E tem hora que o zóio quase quer cair para olhar. Mas você já pensou se eu estou aqui na missa e fico olhando lá para o popô da menina, da moça? Os paroquianos olham, olha o padre zoiudo. Mas como a turma vai saber que eu sou padre? Pela batina. Então eu tenho que lembrar, espera aí, eu não posso olhar. Eu tenho que dar testemunho para eles. Entende? Você que é pai, é a mesma coisa. Você está vestido não de batina, mas de pai, de esposo. Uma coisa é achar uma moça bonita. Não tem problema você achar uma moça bonita. Ou você que é mulher achar um rapaz bonito. Não é pecado. Agora, o demônio é sujo e coloca um monte de coisa na nossa cabeça. A gente começa a imaginar coisa. Quando é assim, é melhor nem olhar. Disfarça. É a luta, é luta. Padre, eu não sei, eu passo na frente do bar, assim, ó, chega a suar a minha garganta. Mas aí, padre, sabe o que eu faço? Eu vou lá no bar e eu só cheiro a pinga. Aí, padre, eu coloco a pinga na boca, assim, ó, mas eu não tomo, eu só faço gargarejo. Vai cair, gente, vai cair. Você é fraco diante disso. Outro é fraco por causa que rasga com todo mundo. Você tem que ter virtudes, criar casca. Os santos, esses santos que a gente viu aqui, a criançada entrando, vestido desses santos, eles criaram casca contra aquilo que eles tinham que lutar. Você tem que lutar contra aquilo que você percebe que é ruim em você. E outra coisa, aquilo que é difícil para você, às vezes não é difícil para o outro. Então você tem que parar de se comparar e ver que as suas fraquezas são suas. É essa que você tem que lutar. Você sabe onde aperta o calo. Mas você tem que ter luta. E não deixar a vida me levar, senão é para o inferno que você vai. Aquilo que o padre falou. Viver na banguela. Que o cara quer viver na banguela, vai para baixo. Quarta coisa que você precisa ser para viver aqui, ó. Para viver a santidade. Humildade. Não existe santo soberbo. A gente fica com soberba, com orgulho do quê? Do que a gente tem? Você quer ser devoto de São Miguel? Como é que um devoto de São Miguel pode ser soberbo? Fala para mim. Sabe o que expulsou o demônio do céu? Foi a humildade de São Miguel. É pela humildade que ele venceu o demônio. E se você se diz devoto de São Miguel, ou devoto de qualquer santo, mas não tem humildade, gente, mas vai apanhar tanto, porque Deus quebra o nosso orgulho. Porque
às vezes quer ser mais do que os outros, às vezes quer ser menos do que os outros. Também é orgulho, se fazendo de coitado, de vítima, que no fundo é um jeito de jogar, querer confete. Não, você é quem você é diante de Deus. Semana passada o padre falava, com um monte de virtudes, mas com um monte de defeitos. Esse é você. E não tem sentimento nem para você se achar mais, nem menos que os outros. Quanta coisa é curar na igreja, se a gente entendesse que a gente é servo inútil. Que a coisa vai continuar independente da gente. O reino de Deus vai continuar independente da gente. O dia que o padre ficou doente, quase fui, cheguei lá no 80% do pulmão. Não tinha nada, de repente fez assim, pá! E se o padre tivesse ido? Se tivesse ido, 3 dias de velório, não é? Ia ter um caixãozão aqui, ó, 18 por 18, 14 alças de cada lado, 40 homens para carregar, para pôr no bombeiro. A turma ia chorar. Você está dando risada do que, Léo? Tá magrinho, né? Tá magrinho. A turma ia chorar 3 dias. Mas depois o bispo ia falar assim, aquele povo está sem pároco. Então eu vou puxar o padre Belão de pároco, ou vou mandar outro pároco lá. A vida continua. Ninguém é substituível. O reino continua. Eu sou servo inútil. Humildade, gente. Não querer aparecer. Não querer ser o dono da verdade, da última palavra em tudo. Só eu que sei. Toma cuidado com esse machismo. Esse feminismo também. Mas toma cuidado com essa macheza. Eu quero ver essa macheza diante de Deus. Quero ver essa macheza, esse topete diante de Deus. Eu não vou na igreja, eu não confesso com o padre, eu isso, aquilo, outro, eu isso, aquilo. Vamos ver diante de Deus onde que vai ser essa macheza. No fundo é um orgulho disfarçado. O orgulho de não aceitar, às vezes, que é outro que vai coordenar, é outro que vai fazer. Sem humildade não tem santo, gente. Tudo a gente depende de Deus, a gente não é nada. Vida sacramental, vida de oração, virtudes, humildade. Outra coisa que tem que ser para viver a santidade, ter o coração grande, um coração de Deus, fazer as coisas com o coração de Deus. Como dizia São José Maria Escrivá, tem um São José Maria Escrivá aí, eu vi, no colo ainda. É o Leozinho, não é esse Leozinho aqui, é outro. Fazer tudo com o coração de Deus, gente. O Brasil está assim, por causa dessa mania nossa de levar vantagem, de fazer as coisas pela metade. Você tem que fazer tudo conforme fosse fazer para o próprio Jesus. Pensa só, você está no circular, você está lá no busão sentadão lá, botou seu fone de ouvido porque você não quer escutar ninguém. Você quer entrar no seu mundo e não quer olhar para ninguém. Aí Jesus entra lá no busão, Jesus mesmo entra no busão. Aí ele fica de pé do seu lado. E você lá, você acha que você vai fazer isso? O que você vai fazer? Jesus, senta. É isso, fazer tudo como se fosse fazer para Jesus. Vou lavar o copo, e se Jesus vai tomar água nesse copo? Eu vou preparar a missa, e se for, e é o próprio Jesus que estiver ali? Fazer as coisas com o coração grande, e não fazer tudo de má vontade, tudo pela metade, tudo reclamando. Não dá para ser santo assim. E é aonde você está que Deus vai se manifestar. É aonde você está que Deus quer santo. Se é como pedreiro, soldador, engenheiro, médico, padre, não importa. Importa que é ali que Deus vai se manifestar na sua vida. Você fazendo tudo com o coração grande. Meus irmãos, ninguém ganha o que merece. Você não ganha o que merece. Mas você não pode olhar o seu serviço simplesmente por troca de dinheiro. O seu serviço é lugar de você se santificar, de você encontrar Jesus ali. Eu sei que tem gente chata, eu sei que tem gente que não está convertido, mas quem segue Jesus no seu serviço é você. Então a misericórdia de Deus tem que vir do seu lado, a paciência tem que vir do seu lado, a oração tem que vir do seu lado, é você que segue. Mas não, quando a gente está nos pagãos, a gente quer se misturar com quem não segue.
fazer tudo com o coração de Jesus. Sexta coisa, para que você se santifique: Nossa Senhora. Para de cair em conversa por aí que Nossa Senhora está roubando o lugar de Jesus, que é idolatria, que não sei o quê. Gente, não tem ninguém para te formar mais do que Nossa Senhora. Você tem uma mãe. O mundo fica debatendo aí, não é? Bate, você apanha e é injustiçado, e sofre, e chora. O mundo fica debatendo. Quando o mundo te bater, você faz que nem a Chiquinha falava para o Kiko. Eu vou falar para você que nem a Chiquinha falava para o Kiko. Fala para sua mãe, Kiko. Você tem uma mãe, gente. Você precisa rezar o terço. Você precisa ensinar os seus filhos a rezar. Desliga a televisão. 20 minutos você reza o terço em família. O terço muda as famílias, gente. A última coisa. Vou repetir, vida sacramental, vida de oração, as virtudes, humildade de modo especial. Fazer tudo com o coração de Deus, a Virgem Maria e por último, por mais doído que seja, carregue a sua cruz. Não abandone a sua cruz. É pela sua cruz que você vai se unir a Ele. Meus irmãos, só uma coisa importa: ir para o céu, ser santo. Seus santos de devoção estão esperando você. O nosso anjo da guarda, os nossos amigos e familiares que já estão lá, eles esperam que você cumpra a sua parte. Seja santo e agrade o coração de Deus.